Diga assim: eu creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Nada a temer, nada a temer, nada a temer, tudo é possível. Pai Santo e Deus bendito, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Cada levantar de mãos, cada glória a Deus que saiu da alma, Senhor, é para honrar e louvar o Teu nome. E todos os aleluias e glória a Deus que foram dados, foram inspirados pelo Teu Espírito Santo. Também assim os hinos que foram entoados em louvor ao Senhor, foi inspirado pelo Teu Espírito Santo, porque tem sido inspirado pela pregação. É o mesmo assunto da pregação, Senhor. Pai, desde já, Senhor, nós vemos as Tuas mãos agirem em nosso meio. Sabemos que o Senhor está aqui, porque essa atmosfera denuncia que o Senhor está aqui. Este avivamento, esta alegria, Senhor, no meio deste povo, Senhor, denuncia que o Senhor está aqui, porque nós apenas viemos aqui na igreja, Senhor, mas o Teu Espírito é que coloca dentro de nós esta alegria, este desejo. Portanto, Pai, que o Senhor continue abençoando o restante desta reunião, até o último hino, até o último amém, Pai. Desde já eu oro pela Tua palavra, o qual vai ser lida, e eu peço que o Senhor venha ministrar para nós, Pai, e que eu possa ser apenas um vaso em Tuas mãos. E nós colocamos no Teu domínio, Pai, esta audiência, em nome do Senhor Jesus, e que todo espírito seja expulso pelo poder do Teu nome. Também nós oramos pelo pastor, Pai, que está nesse momento, irá ministrar a Tua palavra, Senhor, ali na cidade de Betim, Pai. Que o Senhor use o Teu servo, Pai, em prol da Tua obra, Senhor Jesus. E assim, Pai, confiamos no Senhor Jesus, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vos cumprimentos, amados irmãos e irmãs. Assim também os irmãos da internet, com a doce e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom é estarmos aqui na casa do Senhor, né? E eu primeiramente quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar aqui, né, na plataforma, e também quero agradecer as orações de toda a igreja, né? Nós tivemos uma semana fora, ajudando umas reformas ali nos parentes da minha esposa, da sua irmã, e contamos com a oração da igreja, né? Irmãos, e a coisa fluiu, a coisa rendeu, Deus entrou no sobrenatural, realmente, né? Então, isto é graças à oração de cada irmão, cada irmã, e eu agradeço profundamente as orações dos irmãos, amém? Glória a Deus, é um privilégio estar aqui com vocês novamente, né? Vamos ler a palavra, já que estamos em pé. Vamos ler em Lucas, no capítulo 24, versículo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Já é peculiar na nossa igreja essa atmosfera, né, irmão, sobrenatural. Glória a Jesus. É Lucas capítulo 24, versículo 13. Gostaria de falar sobre um pequenos e simples assunto que está em meu coração já há um bom tempo, né? Convicção na palavra. Convicção na palavra, amém? Todos acharam? Então vamos ler
Lucas 24:13. E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Somente até aqui. Oramos. Pai, a tua palavra está aberta. Mais uma vez pedimos que o Senhor possa vivificar em nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus, nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seus assentos. Convicção na palavra de Deus, né? Glória a Jesus. Preciosos irmãos, o irmão Gustavo também estava conosco, né? Sua família, trabalhamos ali. No Salmo 119, 130, o salmista nos diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Amém? Então nós sabemos que o profeta nos ensina que o mais simples irmã, o mais simples irmão, que crê na mensagem, que tem a revelação da palavra, ele tem mais entendimento que grandes teólogos, tem mais entendimentos que grandes teólogos cursados em teologia. Por que, irmãos? Porque esses grandes teólogos que são cursados em teologia, eles têm a palavra, né? Eles estudam a palavra, e eles ficam com a teoria que eles obtêm de sua própria ideia, da sua própria interpretação. E eles estudam a Bíblia, e eles pensam que por eles estudarem a Bíblia, eles adquirem o espírito que está na letra. Mas aquele homem disse para irmão Brando, você, veja que você não conhece muito bem a sua Bíblia. Ele disse: pode ser que eu não conheça a minha Bíblia, mas eu conheço o... E isto é importante, conhecer o autor da Bíblia. Então, meus irmãos, por que o profeta se refere que a mais simples irmã, o mais simples irmão que crê na mensagem, que tem convicção na palavra, tem mais entendimento que grandes teólogos, porque eles têm apenas a letra, e nós sabemos que a palavra nos diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Agora nós temos a letra e nós temos o Espírito, porque nós lemos Atos 2:38, nós temos a letra e nós temos o Espírito. Nós temos a revelação que vivifica aquilo que nós lemos e nos faz cumprir com a palavra. Quem não tem este Espírito para vivificar a letra, eles têm argumentos, né? Eles dizem: esse batismo em nome do Senhor Jesus, ou em nome de Jesus, que Jesus estava se referindo em sua autoridade. Em sua autoridade. Então eles arrumam diversas divergência entre eles mesmos, né? Mas nós temos a revelação da palavra. Para nós, a palavra foi exposto. O Senhor expôs para nós a palavra. E aqui nós somos pessoas simples, né? Ninguém tem teologia, curso de teologia. Nós todos somos pessoas simples. Agora, irmãos, a mensagem, ela é simples. O profeta prega e ele diz: Deus escondendo-se, revelando-se em simplicidade. A mensagem é simples, a palavra é simples, porque não é o nosso entendimento, é a revelação que nos traz ter este entendimento ao simples. Pessoas simples, na verdade.
Mas nós temos nos dias de hoje pessoas, em geral, que querem tornar a mensagem uma coisa difícil de entender. Querem tornar a mensagem algo místico, que parece que você que tem que estudar, parece que você tem que estudar. Parece que a mensagem é algo tão difícil de entender, parece que a mensagem é algo tão impossível de entender. Tem pessoas que tornam a mensagem difícil de entender, mas a mensagem é algo simples, porque Deus é simples, e Ele esteve na terra e era tão simples, que ninguém sabia que Ele era o próprio Deus. Agora, por outro lado, irmãos, não é porque a mensagem é algo simples, que Deus é simples, e que nós recebemos esta revelação, que a gente não tem que ter entendimento. Nós temos que ter entendimento da palavra, nós temos que saber a palavra. Agora, o saber da palavra, o ter entendimento da palavra, não tem que nos tornar umas pessoas arrogantes, por nós entender a palavra, por nós ter a revelação, por nós ter esse entendimento, que a exposição da palavra nos traz, tem que nos fazer ser humildes, não é verdade? Porque a palavra diz em Oséias 6,3, então conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Nós não podemos dizer que conhecemos a mensagem, porque alguém me falou. Não podemos dizer que conhecemos a mensagem, porque alguém nos falou. Nós temos que conhecer a mensagem. Nós não vamos para o céu com carona de ninguém. Nós vamos para o céu, porque o Senhor Jesus vai nos levar. Mas o conhecimento do pastor serve para vir e pregar para a igreja. Mas nós temos que ter o nosso conhecimento. Você tem que ler a Bíblia e Deus te revelar aquilo. Porque quem vai vivificar aquilo em seu coração é o Espírito. E se o Espírito não vivificar a palavra em nossos corações, não adianta você ouvir a pregação. Você pode vir na igreja, sentar no banco e ouvir uma pregação com o melhor que for, mas se aquele Espírito não entrar em seu coração e vivificar aquilo, você não entende nada. Então você tem que ter a sua própria experiência, você tem que ter a sua própria convicção, não porque eu creio assim, porque alguém falou, não, creia porque Deus te inspirou, porque Deus te revelou, porque Deus te trouxe aquela convicção na palavra. Mas a palavra, irmãos, é algo simples, não é verdade? E o Senhor Jesus, quando esteve na terra, e Ele olhando os seus discípulos, pescadores, iletrados, Ele não viu nenhum grande sabichão ali, Ele não viu um grande teólogo, muito pelo contrário, esses nem seguiam a Jesus, Ele viu pessoas simples, não é verdade? E o que ele orou? Pai, lhe dou graças, Senhor, porque escondesse essas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. E a palavra nos diz então, conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, e a exposição das tuas palavras dá luz aos simples, amém? Então, irmãos, a mensagem é simples, mas nós temos que conhecer, temos que prosseguir em conhecer, como diz a palavra, amém? Agora, preciosos irmãos, em Romanos 8:28, o apóstolo Paulo diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito. Então a Bíblia está nos falando que todas as coisas, não são algumas coisas, todas as coisas que acontecem em sua vida, seja bem ou seja mal, contribui para o seu bem. Aí talvez você lembre de algum problema, você lembra de algum familiar doente,
Você lembra de um filho que você desejaria tanto que estivesse congregando? E você pensa, mas irmão Rodrigo, como isso pode contribuir para o meu bem? Aí está o segredo da coisa, irmão. É o jeito que nós vamos olhar para aquela situação, porque são as nossas decisões que irão definir os resultados. É como você vai olhar para o problema. Se você vai dizer, eu tenho um grande problema, ou se você vai dizer, eu tenho um grande Deus. Amém? Então, irmãos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece em sua vida, seja bem ou seja mal, contribui para o seu bem. Agora, o segredo está aí. Como que nós vamos olhar para isso? Como que nós vamos pensar nas lutas, as adversidades que sobrevêm sobre nós? Porque se nós murmurar, o quadro é um. Mas se nós adorar, né? Se nós adorar, o quadro é outro. Deus, Ele não habita, Ele não age na dúvida, Ele age na fé. Questiona ou adora? O que você vai fazer? Quando vir as lutas, as dificuldades, doença, questiona ou adora? É isso que vai mudar o resultado, porque é a fé que está dentro de você. Amém? Agora eu quero ler aqui em Isaías 55, no capítulo 8. Glória a Jesus. 55, capítulo 8. Assim nos diz o nosso Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Também aqui no capítulo 11 nos diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a enviei. Amém? Então é a nossa fé, amados, que vai definir todas as coisas. Agora eu quero falar um pouquinho de alguns personagens bíblicos, né? Para nós ir adiante. Como, irmãos, que José, como é que ele poderia ver que aquele mal que aconteceu com ele contribuiria para um bem maior? Pensamos conosco, né? A rejeição pelos seus irmãos, jogado naquele calabouço e vendido pelos seus próprios irmãos. Agora, irmãos, pensam comigo, como isso poderia contribuir para um bem maior? Mas qual foi a dedicação de José? O que José fez? Ele reclamou? Você vê na Bíblia ele reclamando? Irmão, se José tivesse murmurado, olha, eu acho que teria sido diferente. Mas Deus colocou ele para aquele propósito. E Deus colocou dentro do seu coração aquela convicção. E então, irmãos, ele não murmurou. Ele foi fiel até o fim. E quando os seus irmãos chegaram diante dele, com medo, que ele poderia matá-los por aquilo, ele disse: meus irmãos, não tenham medo, porque para um bem maior, eu fui enviado na frente de vocês, para um bem maior. Poxa, que jeito que Deus escolheu, né, para que José fosse governador do Egito. Irmãos, este é o jeito que Deus trabalha. Agora a nossa fé, a nossa convicção na palavra é que vai mudar os resultados. Se você tiver fé, se você não murmurar, Deus muda o seu cativeiro. Como mudou o cativeiro de Jó. Amém?
Vamos mais um pouquinho. Glória a Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, como que aquilo poderia contribuir para um bem maior? Quando o rei Nabucodonosor disse, se vocês não se ajoelharem, vocês vão ser queimados. Que fé, irmãos, que convicção na palavra, não é verdade? E então eu não quero entrar bem na história, só quero dizer o que aquilo contribuiu para eles. Glória a Deus. Quero ler aqui Daniel 3:28. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. É Daniel, né? Daniel 3:28. Aleluia. Glória a Deus. Tinha marcado aqui, mas eu acho que... Louvado seja Deus. Vamos achar aqui. 3:28, né? Aqui. Para ser 3:28. Aleluia. Aqui. Então, o que aquilo contribuiu, né? O bem que aquilo contribuiu para Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pela qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o que aquilo contribuiu? O que aquela ação de Sadraque, Mesaque e Abednego contribuiu na vida deles, para que o rei Nabucodonosor desse esse decreto. Mais um pouquinho, Daniel, né? O que aquilo contribuiu? Daniel era um homem íntegro, fazia tudo certo, e os seus inimigos procuravam ocasião para condená-lo, mas então, não achando ocasião para condená-lo, eles fizeram, todos conhecem aquela trama, né? Então, quando levaram Daniel para as covas dos leões, Daniel podia pensar: Senhor, o que isto vai contribuir para o meu bem, Senhor? O que isto vai contribuir? E vamos ver aqui. Obrigado. Glória, eu estou igual o pastor Mateus, né? Aleluia, Senhor. Aqui esse ventilador ali fica desligado, né? Seria tão bom se ligasse. Glória a Jesus. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Daniel 6:26. Glória a Deus. Olha o que aquela ocasião de Daniel contribuiu em sua vida. Então o rei Dário disse: da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e permanente é o seu reino, não se pode destruir, o seu domínio é até o fim, ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e Persa. Tão preciosos, irmãos, né? Olha o que aquilo contribuiu na vida de Daniel. E quando o rei Nabucodonosor chamou aqueles 3 jovens, e ele disse: nós lançamos 4, 3, porém eu vejo 4, mas como ele era pagão, não conhecia,
Eu já ouvi pessoas dizerem, um é semelhante ao Filho de Deus. Não, mas a Bíblia diz, e um é semelhante ao Filho dos deuses. Então ele veio e deu aquele decreto. E assim, irmãos, alguns exemplos, né? Que homens de Deus que tiveram fé, tiveram convicção na palavra, nos momentos mais difíceis da vida. E olha o que Deus fez. Deus virou o cativeiro deles, né? E Davi também, um pouquinho, podemos falar de Davi, rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pelo seu próprio pai, quando o profeta Samuel chegou para ungir, veio aqueles homens bonitos, homens grandes, e nenhum deles Deus tinha escolhido. Então o profeta Samuel perguntou, você não tem mais um filho? Tem, um magrinho lá, cuidador de ovelhas. Em seu pensamento talvez ele falava, isso não presta para nada, só presta para cuidar das ovelhas. Mas então o rei Samuel disse, ou o profeta, não saio daqui sem esse menino chegar. E quando ele chegou, o profeta olhou para ele e Deus disse, é esse meu ungido. Porque o homem olha para o exterior, mas eu vejo para o interior. Amém? E ali na frente dos seus irmãos, ele recebeu a sua primeira unção, que foi a unção do profeta Samuel, na frente do seu pai e seus irmãos. Depois Davi recebeu a segunda unção, que foi rei de Judá. E depois Davi recebeu a terceira unção, que foi rei de toda Jerusalém, de todo Israel. Agora, irmãos, que convicção. Aquela rejeição que ele tinha, que ele teve por seus irmãos, e até mesmo pelo seu pai, que esqueceu dele. E a Bíblia diz, né, pode uma mãe esquecer de um filho, né, o amor que um pai tem pelo um filho, mas ele esqueceu, e aquilo estava provendo para um bem maior, não é verdade? E continuando, né, irmãos, são tantos personagens, né? Agora existiu na Bíblia um personagem, ele sabia o seu propósito aqui na terra, ele sabia o porquê, todo aquele sofrimento iria, para que aquele sofrimento iria contribuir. O Senhor Jesus foi o único ser vivente da terra, irmãos, que ele sabia, porque todo aquele sofrimento que ele teve, no que aquele sofrimento iria contribuir. Ele sabia, porque ele disse em João 10:17, vamos ler aqui, glória a Jesus. Ele diz, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Ele sabia que ele iria morrer, e a sua morte nos contribuiria para a nossa salvação, contribuiria para a nossa redenção. E ele sabia que ele tinha poder de dar a vida, e ele tinha poder de torná-la a vida de novo. Não é verdade? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Tenho o poder de dar e poder para torná-la, e este mandamento recebi de meu Pai. Também em João 10:12, Jesus disse, João 10:2, glória a Jesus, louvado seja Deus. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas e atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, irmão, Jesus, ele sabia, pelo que todo o seu sofrimento na cruz iria contribuir, amém? O sofrimento de Jesus na cruz iria contribuir para que hoje nós pudéssemos ter salvação, para que hoje nós pudéssemos ter cura, para que hoje nós pudéssemos ser redimidos. E ele sabia o que todo aquele sofrimento iria contribuir. A morte de Jesus na cruz
contribuiu para que nele tivessem atributos, que se ele não morresse na cruz, se ele não ressuscitasse, se ele não ascendesse ao céu, se ele não voltasse nos dias de Pentecoste, ele não teria esses atributos, mas a sua morte na cruz contribuiu em sua vida para que ele tivesse atributo de Salvador, para que ele tivesse atributos de curador, para que ele tivesse atributos de salvador, de perdoador, galardoador. Irmãos, tudo isso contribuiu para que o Senhor Jesus fizesse isso por nós. Então ele era o único que sabia o que isto contribuiria. E também, como diz em Filipenses 2,5, né? E isso contribuiria para que ele recebesse um nome que é acima de todos os nomes, e que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então a morte de Jesus, sofrimento de Jesus contribuiria para que ele recebesse o nome que é acima de todos os nomes. Então, meus irmãos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Então você pode ter certeza, se há algo em sua vida que você talvez não entenda o porquê aquilo está acontecendo, apenas tenha convicção na palavra, apenas creia e não murmure. Muitas vezes não recebemos as bênçãos como esses irmãos receberam, porque às vezes, irmãos, nos falta a fé, mas vamos ter convicção, e o Senhor vai mudar o cativeiro. Amém? Você crê? Agora, preciosos irmãos, quando as pessoas perdem convicção na vida, quando as pessoas perdem o desejo da vida, Satanás vem, coloca um vazio no coração das pessoas, e aquele vazio só é preenchido pelo Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo não pode preencher aquele vazio, porque a pessoa não abre o coração, então quando a pessoa perde a convicção da vida, o que acontece? Primeira coisa, a pessoa começa a ficar triste, ela fica triste, não quer conversar com ninguém. Segunda coisa, ela começa a entrar no isolamento. Você pode ver, quando uma pessoa está com início de depressão, primeira coisa que ela faz, ela fica triste, ela se isola, não quer conversar com ninguém. Terceiro estágio, então, que Satanás leva uma pessoa a esta doença de Satanás, que é a depressão, e depois da depressão, Satanás leva a pessoa à morte. Isso falando no natural, irmãos. Agora, quando os cristãos perdem a convicção da palavra, perdem a fé na palavra de Deus, é isso que acontece no espiritual. Você pode ver, irmãos, as pessoas vão se esfriando, logo não querem vir na igreja, logo começa a inventar coisas, não é verdade? E logo esfria na fé e logo sai. Tanto acontece no natural, quanto acontece no espiritual. E a pessoa, irmãos, que quando ela está em depressão, você pode ver, nada alegra aquela pessoa. Você pode convidar aquela pessoa para sair, você pode conversar com ela está num nível espiritual tão baixo, ela está numa vida tão rebaixada, tão derrotada, que ela não sente vontade de conversar, ela não sente vontade de sair. Você pode oferecer, convidar para sair, para dar uma volta, você pode dar um presente para aquela pessoa, ela não tem ânimo, porque ela está nesse estágio. Agora, se nós voltarmos, vamos voltar lá onde nós lemos, aqui em Lucas, glória a Jesus. Esses dois discípulos, irmãos, eles estavam tristes, eles estavam nessa forma, porque eles tinham perdido a convicção, e nós vemos isso pela conversa deles. Eles esperavam que Jesus iria remir e salvar eles do jugo de Roma, eles estavam esperando.
Daqui a pouco Jesus morreu, eles viram os homens matarem Jesus, crucificarem Jesus, e eles perderam a convicção, eles perderam a fé, eles perderam as esperanças, e eles estavam indo para o caminho de Emaús tristes, talvez chutando pedra, conversando um com o outro. E agora, o que nós vamos fazer? O Senhor Jesus morreu, os discípulos tinham abandonado, tinham ido pescar, voltado para suas pescas, tinham perdido a convicção, e aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles iam falando, aqui, vamos ler mais uma vez, glória a Jesus, e que no mesmo dia, os 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eu gostaria de ler aqui e vamos indo. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas vocês verem que eles estavam cegados. E por que eles estavam cegados, irmãos? Porque eles tinham perdido a fé. Eles tinham perdido a convicção na palavra. Porque Isaías já tinha dito, a Bíblia antigamente já tinha dito que Jesus morreria, mas que Jesus ressuscitaria. Ao 3º dia ressuscitaria. Eles tinham a escritura, mas eles tinham perdido a convicção, eles tinham perdido a fé, e os olhos deles estavam fechados, glória a Deus, e ele, glória a Jesus, e ele lhes disse, Jesus, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Israel, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, em palavra diante de Deus, e de todo o povo. Então aqui Jesus começou a pregar para eles, né? Jesus começou a pregar para eles, e a pregação de Jesus foi envolvendo os seus corações, a pregação de Jesus foi trazendo vida para eles, a pregação de Jesus foi trazendo fé para eles, e Jesus foi pregando para eles. Irmãos, quando você vem na igreja com algum problema, triste, e você escuta uma pregação, você ouve o pastor pregando, os pregadores pregando a palavra de Deus, e aquilo te traz um ânimo, aquilo te traz uma felicidade. Você acha mesmo que é o pastor que está pregando para você? Você acha mesmo que é o irmão Rodriguinho que está pregando para você? Irmãos, aquilo é Jesus que está pregando para você. Porque o homem, ele não tem poder de falar palavras para mudar o seu coração. O homem não tem este poder. O Espírito Santo é que tem este poder. É o Espírito Santo, irmãos. E o profeta fala que o agente de Deus é o homem. Deus escolheu o homem. E Jesus desceu ali num corpo e estava conversando com os discípulos. Estava pregando para eles. E a pregação da palavra foi envolvendo os seus corações. Eles foram dando um glória a Deus. A sua fé foi voltando, a sua convicção foi voltando. Aleluia! E então, quando Jesus fez que ia passar, eles disseram: Senhor, está tão gostosa essa pregação, está tão bom de ouvir esta mensagem, Senhor. Senhor, fique conosco mais um pouquinho, já se faz tarde, fique conosco. E irmão, sinceramente, quando nós viemos na igreja, e estamos neste lugar sobrenatural, escutando a palavra, escutando a mensagem, e se você tem desejo de ir embora, se você está com pressa de ir embora, há algo errado, porque aqueles dois discípulos no caminho de Emaús disseram: Senhor, fique conosco, não é verdade? Pregue para nós, parta o pão para nós. E então,
eles começaram a voltar, ter fé novamente, porque a pregação da palavra de Jesus começou a impulsionar em seus corações, e não é o que a pregação da palavra faz, irmão? Cada culto que você vem, ela não te impulsiona a servir? Irmãos, Deus abençoe com você dá para um irmão, para uma irmã, isso é Jesus. Cada palavra de incentivo que você recebe de um irmão, de uma irmã, isso é Jesus. Cada bem que um irmão faz para você, isso é Jesus. Glória a Deus, e nós temos que reconhecer isso, que não é as nossas obras, é as obras de Jesus em nós. Glória a Deus. Então, preciosos irmãos, Jesus começou a pregar para eles. Se eu quero ler aqui uma mensagem. Glória a Jesus. O patriarca Abraão, acho que foi o Rodriguinho que botou no grupo. Agora ele prometeu o último sinal de acordo com Jesus Cristo, como foi nos dias de Sodoma, pouco antes de queimar, não antes de outras coisas ocorrerem. O evangelho foi pregado por Ló e assim por diante. Mas pouco antes de queimar, Deus desceu em forma de homem e assentou-se com a igreja eleita. Isso é o grupo o qual tinha a promessa. E não foi o que aconteceu em nosso tempo? Deus não desceu e não está tratando com a sua noiva eleita? O mesmo quadro que aconteceu com Abraão. Abraão representava a igreja eleita. Glória a Jesus. Agora lembre-se, só a semente de Abraão recebe isto. Glória a Deus. Glória a Jesus. Um pouco e o mundo não me verá, mas Jesus disse: vós me vereis, pois eu estarei convosco e em vós, e até a consumação do século. Mas ele prometeu pouco antes dele retornar, como foi em Sodoma. Veja o que Sodoma está recebendo, veja o que a igreja eleita está recebendo. Disse: assim será na vinda do Filho do Homem. Deus manifestado em forma de homem, que com suas costas voltada para a tenda, disse o que Sara fez dentro da tenda. Todos que sabem que essa é a verdade, levante a mão. Agora, irmãos, uma coisa nós temos que saber. Nós colocamos muitas vezes o foco somente no irmão Brano, porque Jesus, o profeta, ele mesmo disse: tudo que estava em Deus foi derramado em Jesus, e tudo que estava em Jesus foi derramado na igreja, no corpo da igreja. Por que você crê que era o próprio Deus expirando, usando aquele corpo para pregar e discernir os pensamentos? Não é, irmão Brana? Por que você não crê que é o mesmo Deus usando o pregador aqui? O irmão Brana era apenas um homem igual a nós. Claro que ele tinha uma porção maior do que nós temos. Só que o mesmo Deus que usou o profeta, o mesmo Deus usa o pregador nesta noite. Porque é Deus que está pregando para você. É o Espírito Santo que está pregando para você. Aleluia! Glória a Deus! Quantas vezes o Espírito Santo vem através do pastor e dá o discernimento. E nós falamos: o irmão Brana virava de costas e discernia a igreja, e o irmão Brana, mas isso tem acontecido em nosso meio. Isso tem acontecido em nosso meio, irmão. Curas, milagres. E por que nós não ficamos tão entusiasmados assim? Será que o nosso Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Deus usa o homem. Deus trabalha em carne humana. Glória a Deus. Sábado o pastor Paulo ali em São Lourenço estava pregando. Deus trabalha em carne humana. Nós estávamos ali na casa da irmã da minha esposa, né? E daqui a pouco os vizinhos botaram um funk, mas um funk, irmãos, só palavrão. E alguns já começaram a reclamar, e eu fui dentro de casa, orei,
fiz uma pequena oração. Senhor, toque no coração deles, para que eles abaixem ou desliguem isto. Nós tomamos posse deste lugar. Em nome de Jesus, tomamos posse. Senhor, enquanto nós estivermos aqui, eu tomo posse. E então algo me tocou para mim ir lá na frente. Eu simplesmente fui lá na frente. Quando eu fui lá na frente, que eu cheguei na frente do pátio assim, o dono da casa veio também. Juntamente comigo, nós nos encontramos. Então, aquele sentimento, converse com ele. Eu cheguei com toda a humildade, né? O senhor é dono da casa? Sim, sou o dono. O senhor poderia, por favor, dar uma baixadinha no seu som? Nós estamos trabalhando ali, tem criança, minha esposa não está muito bem. Você poderia fazer essa gentileza? Ele, sim, faço sim. Foi lá e desligou o som. Aí eu me lembrei, né? Acho que foi o Gustavo que disse, ou o Cris que disse. Ele estava ali. Deus trabalhando em carne humana. Irmãos, é nessas pequenas coisas que nós vemos Deus trabalhar. Muitas vezes nós queremos ver Deus trabalhar em tão grandes coisas, mas Deus usa um irmão para te dar um abraço. Deus usa um irmão para te dar uma ajuda, isso é Deus. E quando nós saber que não é o nosso irmão, que é Jesus, quando você está viajando, um irmão pega e te manda mensagem, irmão, como estão as coisas? Irmãos, é Jesus. É Jesus. É isso que nós temos que ver no nosso irmão. Porque Deus trabalha em carne humana. Glória a Jesus. Todos que sabem que essa é verdade, levanta a mão. Exatamente isso. Agora, ele prometeu isso. Estamos no fim do tempo. Estamos no fim. Estamos vivendo isso. Glória a Jesus. Agora lembre-se, essa foi a última coisa que aconteceu. E o mundo gentil queimou. Sodoma e o filho prometido apareceu em cena. E estamos esperando um filho prometido, o Filho de Deus. Eu, pela graça do Senhor Jesus, eu ministrei essa mensagem ali na igreja, em São Lourenço, e foi de muita ajuda, né, irmãos, para o pastor, para a igreja. Deus abençoou de uma forma sobrenatural. Então, quando eu me entreguei o altar para o pastor, eu estava falando para a irmã Janete ali, enquanto eu estava pregando, eu não estava com sentimento de chorar. Ali no meio da pregação me deu um sentimento de chorar, e eu pedi, Senhor, que eu não tenho esse sentimento de chorar, porque eu perco a linha muito fácil, né? E então aquilo saiu. E eu terminei a mensagem, entreguei para o pastor, e o pastor veio, irmãos, e me abraçou. E ele me falou algo, e eu não consegui escutar o que ele me falou. Mas a atmosfera que criou, irmãos, quando ele me abraçou, foi uma atmosfera sobrenatural. Eu quase desmaiei, eu quase caí. A atmosfera, nós começamos a chorar, eu comecei a chorar. E quando eu entrei no escritório, eu me lembrei de quando eu estava lá em Osório, triste por alguns problemas, e quando eu vi o irmão Júnior e a irmã Carla, e eu consegui abraçar o irmão Júnior, e toda a tristeza saiu, toda a angústia saiu, toda a amargura saiu. Irmãos, isso é o amor divino, isso é o amor fraternal da igreja. Glória a Jesus. Tão preciosos, irmãos. Vamos continuar mais um pouquinho, né? E então, quando Jesus entrou na casa deles, Jesus partiu o pão, eles reconheceram quem era Jesus. Jesus veio partindo o pão da palavra para eles. E aquilo fez o coração deles ter uma fé tremenda. Mas então Jesus veio e partiu aquele pão natural, aquele pão asmo, que eles eram acostumados a ver Jesus partir. E quando Jesus partiu aquele pão, e eles reconheceram quem era aquele homem, irmãos, a vida deles mudou. Aí a Bíblia diz que eles voltaram novamente, né, para Jerusalém, que eles estavam, né? Agora você imagina, como eles estavam vindo de Jerusalém para Emaús, o jeito que eles estavam vindo, tristes, chorando, sem fé,
sem convicção na palavra, não é verdade? Então Jesus se apresentou e começou a pregar a palavra, começou a expor a palavra para aqueles homens simples, e a fé deles começaram a voltar. E quando Jesus partiu o pão, e eles reconheceram quem era Jesus, de que forma eles voltaram para Jerusalém? Eles voltaram felizes, eles voltaram chorando de felicidade. Eu imagino que eles voltaram correndo. Irmão, a percepção deles foi outra, a fé deles já era outra. E quando a nossa fé, a nossa percepção na palavra é assim, irmãos, os resultados acontecem. Quando nós andamos cabisbaixo, quando nós andamos tristes, quando nós andamos reclamando, irmãos, não acontece sobrenatural. Agora, quando Deus te dá um ânimo, e você começa a ter fé, e você começa a ter convicção, mesmo passando por problemas e dificuldades, as coisas começam a mudar. O sobrenatural começa a acontecer em sua vida. Mas nós temos que ter essa convicção. Porque quando eles voltaram, eles chegaram na casa onde estavam os discípulos, e eles começaram a dizer empolgados: Jesus ressuscitou. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui. Glória a Jesus. E eles, glória a Jesus. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Mas um pouquinho antes aqui. Quero ver se eu acho aqui. Glória a Jesus. Aqui. Antes ainda de Jesus aparecer, né? E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, contudo, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não a viram, não o viram. E vocês viram, irmãos, que eles estavam tão tristes, que algumas mulheres dentre deles foram e tiveram uma visão de anjos, que disseram que Jesus estava vivo, e nem aquilo alegrou o coração deles, porque eles estavam tristes, perderam a convicção, né? Então Jesus disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse, e essas coisas e entrasse na sua glória? Então Jesus começou a pregar. Então quando eles chegaram já então lá na casa onde estavam os discípulos, eles começaram a dizer com confiança, convicção: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E os discípulos: como que vocês sabem? Por quê? Porque ele passou lá em casa e trouxe a convicção para eles. Jesus não está em sua casa, irmãos. Jesus não está em seu coração. E quando eles estavam com a sua fé lá em cima, quando eles estavam regozijando, dizendo: ele passou lá em casa, aí os resultados começaram a acontecer. Sabe qual foram os resultados? O sobrenatural. O sobrenatural começou a andar em direção àquela casa. E esse sobrenatural era o próprio Senhor Jesus. Então, quando Jesus chegou, e os discípulos se assustaram, e Jesus disse: eu não sou um fantasma, vede que sou eu. Fantasma não tem carne, não tem osso, como vós vede que eu tenho. E eles ainda não estavam acreditando, estavam pasmados. Então Jesus disse: tem algo para mim comer? Aí a Bíblia diz que trouxeram pão e mel. É melhor peixe e mel. É uma coisa meio, né, irmãos? Peixe e mel, né? Mas Jesus então comeu peixe e mel. E eles ficaram felizes.
e a atitude deles, a convicção na palavra, através da pregação. Porque a Bíblia diz que aprove a Deus a ganhar os crentes através da loucura da pregação. Então, irmãos, é a pregação que nos estimula, é a pregação que nos traz fé, é a pregação que nos dá coragem, é a pregação que nos dá ânimo, é a leitura bíblica, a leitura da mensagem que nos traz ânimo, não é verdade? E então, irmão, convicção na palavra de Deus, né? Agora eu quero ler apenas mais uma mensagem. Glória a Jesus, para nós estar finalizando. Ó, Deus não quer você franzindo a testa. Deus quer que você seja feliz. O coração humano foi feito para ser feliz. A preocupação causará câncer. Temperamento ruim causará câncer. Nunca fique aborrecido. Apenas ande em seu amor. Amém? Sabendo que você está andando nele. E nada pode lhe causar dano. Não há nada que possa lhe causar dano. Não há poderes, coisas presentes, coisas futuras. Nada pode nos separar dele. Estamos nele. E nunca estamos por nossa própria vontade. Ele, por escolha, nos elegeu e nos trouxe a si. Amém? Então é negócio dele cuidar do que ele tomou para si mesmo. Irmãos, para que se preocupar? O profeta está dizendo, é negócio de Deus se preocupar com o que ele tomou para ele mesmo. Glória a Jesus. Ninguém pode arrancá-los das mãos de meu Pai, porque Ele é maior de todos, amém? É o Pai que cuida disso. Quem tem mais poder do que Deus? Então, que tipo de poder você tem sobre si para cuidar de você? O poder que criou os universos, amém? Que pegou o sistema solar. O Ambrana faz um som de sopro e soprou assim. E cada estrela foi para o seu lugar correto, e Ele cuida de você, amém? Esse é o tipo de Pai que nós temos. Por que nos preocupar? Por que andar frangindo a testa, né? Frangindo a testa fica igual eu assim, é cheio de ruga na testa, né? Então, irmãos, temos um Pai que cuida de nós, né? Vamos ter convicção. Na hora da luta, na hora da dificuldade, creia. Se você vê que o seu filho não está servindo a Deus, não importa a situação que ele está. Nós temos um Deus que criou o céu e a terra. Não é verdade? Creia apenas. Um dia seus filhos estarão aqui. Creia com todo o coração. A promessa é para você e a sua casa. Um dia eles estarão aqui. Aquela pessoa que você ama um dia será salva. Porque é compromisso de Deus. O nosso compromisso é crer na palavra. Glória a Jesus. E o resto é compromisso de Deus. Vamos cantar o hino, irmãos. E que Deus possa vos abençoar com essa pequena palavra, amém? Deus está aqui neste momento. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem crê que o Senhor está aqui, levante a sua mão. Ele quer ver você sorrindo, tá? Não fique triste, não fique preocupado. Apenas confie no seu papai. A Bíblia diz que nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus não nos dará. Não se preocupe, irmão. Não se preocupe, irmã. Confie em Deus. Entregue os teus caminhos ao Senhor e Ele
bem alto, e Ele tudo fará. Vamos ter essa convicção, vamos ter esta fé na palavra. Aleluia! O mundo quer te ver chorar, mas Deus quer ver você sorrindo. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Oh glória, entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh glória, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Cante. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus, quantos amam solo? Quem gostaria de sorrir para Jesus aí? Então sorri para Jesus. Jesus está aí. Abraça o seu irmão. Irmãos, se abraça o seu irmão. Irmãos, abraça a sua irmã. O Senhor Jesus está na sua irmã. Abrace Jesus aí, como aquele abraço que eu recebi lá em São Lourenço de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos crer que Jesus está no seu irmão. Glória a Deus. Vamos fazer como o pastor Mateus disse, vamos quebrar a ordem. Vamos deixar o Espírito Santo agir na igreja. Nenhum irmão fique sem abraçar o irmão. Abraça o seu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, Deus. Glória a Deus. Amém. Deus gosta disso, irmão. Julião. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui, como foi nos dias do irmão Brana. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Eu não tenho nem um pouquinho de medo de falar. Como foi nos dias do irmão Brana, Ele está aqui, no meio da sua igreja. Aleluia. E ainda se vier, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo.
fazer você chorar. Mas Deus, aleluia, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Agora mais uma vez, olhe para o seu irmão que está ao lado, cante assim: seja qual for seu problema, fale com Ele vai ajudar você. Oh glória! Após a dor vem a alegria, e não te deixará sofrer. Ele está aqui. Para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé. É Ele o autor da fé. Do princípio ao fim, em todo o seu tormento. Bem forte, querido. Com convicção. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier outros traiçoeiros, se a cruz pesada for, Cristo estará. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Agora, irmãos, está um sentimento em meu coração. Os irmãos, aqueles que desejam, vamos fazer uma corrente aqui. Aqueles que desejarem vir até a frente e dar as mãos para nós orar. E as irmãs que desejarem vir aqui, dar as suas mãos, vamos orar. Isso está forte no meu coração. As irmãs desse lado aqui e os irmãos deste lado aqui, todos reunidos, vamos fazer uma corrente de oração aqui. Glória a Jesus. E vamos orar, irmãos, com bastante fé. Vamos orar com convicção. Deus está aqui, como esteve nos dias do irmão Brana. Vamos dar as mãos, vamos fazer uma corrente aqui. E não tem demônio que vai resistir a esta oração. Não vai ter demônio que vai resistir. Não vai ter enfermidade que vai resistir. Levante a sua voz em oração. Ore com toda a sua força. Ore com todo o seu coração. Aleluia. Derrame as suas lágrimas para o Senhor nesta noite. Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Derrama o sobrenatural